O Testamento. Eu estava no fundo da capela, vestido preto simples, comprado numa loja de departamento 3 dias antes. Sem joias, sem maquiagem elaborada. Apenas eu, uma bolsa pequena e o peso de 32 anos de silêncio. A família dele ocupava as primeiras fileiras. Ternos italianos, vestidos de grife. Perfumes que custavam mais que meu aluguel. Eles não me viram entrar, ou fingiram não ver. Mas eu ouvi. Olha quem apareceu, sussurrou a cunhada dele, alto o suficiente para que eu escutasse. A empregada. Risos abafados, olhares de lado. Uma das sobrinhas apontou discretamente para meu sapato. Pretos, de salto baixo, confortável, e cochichou algo para a prima. Mais risos. Eu não me movi. O caixão estava fechado. Mogno escuro, alças douradas, coroa de flores brancas que devia ter custado o suficiente para alimentar uma família por 1 mês. Dentro dele, o homem que eu conheci de verdade. Não o empresário, não o patriarca, não o dono de uma fortuna avaliada em 147 milhões de reais. Apenas o homem que dividia comigo o café preto às 6 da manhã. O padre começou a cerimônia. Palavras bonitas sobre generosidade, legado, família. Eu fechei os olhos e lembrei de outra versão dele, a versão que ninguém ali conhecia. Antes de continuar, se você está percebendo que esta história vai muito além de um enterro, se inscreva no canal agora, porque o que acontece quando o advogado abre aquele envelope vai mudar tudo o que essa família acredita sobre poder, sangue e merecimento. 32 anos antes, eu tinha 19 anos e uma mala de papelão. A agência de empregos me mandou para uma entrevista numa mansão no Jardim Europa. Portão alto, interfone com câmera, jardim que parecia saído de revista. Eu toquei a campainha 3 vezes antes que alguém atendesse. Entrada de serviço é pelos fundos, disse uma voz metálica. Contornei o muro. Portão menor, sem interfone. Uma mulher de uniforme cinza me abriu. Não. Sorriu. Apenas apontou para dentro. A cozinha era maior que o apartamento onde eu morava com minha mãe e meus 2 irmãos. Piso de mármore, ilha central de granito. Eletrodomésticos de aço inoxidável que brilhavam como espelhos. Você é a candidata? Perguntou a mulher. Ela devia ter uns 50 anos. Cabelo preso num coque apertado, mãos ásperas de quem trabalha. Sim, senhora. Meu nome é... Ele não gosta de conversa. Trabalha das 6 da manhã às 10 da noite. Folga aos domingos, mas se tiver evento, você fica. Salário é o mínimo, mais vale transporte. Aceita? Eu precisava do emprego. Minha mãe estava doente. Meu irmão mais novo tinha acabado de ser expulso da escola pública. O aluguel estava atrasado. Aceito. Começa amanhã, 6 em ponto. Ela não perguntou meu nome. Nos primeiros 6 meses, eu vi o patrão 3 vezes. Sempre de longe. Sempre de terno, sempre ao telefone. Ele não olhava para mim, não olhava para ninguém da equipe. Éramos móveis, úteis, silenciosos, invisíveis. A rotina era rígida. Acordar às 4h30, pegar 2 ônibus, chegar às 5h50, trocar de roupa no vestiário minúsculo ao lado da lavanderia, começar o café às 6 em ponto. Café preto, sem açúcar, 2 torradas, manteiga sem sal, geleia de damasco importada, todos os dias, mesma hora, mesmo ritual. Eu servia e desaparecia. Até a manhã em que tudo mudou. Era uma terça-feira de agosto, frio cortante. Eu preparei o café como sempre, coloquei a bandeja na mesa da varanda onde ele tomava café sozinho e estava prestes a sair quando ouvi. Espera! Gelei, virei devagar. Ele estava sentado, xícara na mão, olhando pela janela. Não para mim, apenas olhando. Quanto tempo você trabalhas aqui? 6 meses, de senhor. Qual é seu nome? Ninguém nunca tinha perguntado. Helena, senhor. Ele assentiu. Bebeu o café. Eu fiquei ali sem saber se podia sair. Você tem família? Sim, senhor. Minha mãe e 2 irmãos. Seu pai? Morreu quando eu tinha 12 anos. Ele colocou a xícara no pires. Finalmente me olhou. Olhos cansados, fundos, tristes. Senta. Eu não entendi. Senta, repetiu, apontando para a cadeira à frente dele. Sentei, mãos no colo, coração acelerado. Achei que ia ser demitida. Você lê? Senhor, livros. Você lê livros? Leio sim. O quê? O que consigo pegar na biblioteca do bairro?
Ultimamente, Machado de Assis. Ele quase sorriu. Quase. Qual? Dom Casmurro. E o que você acha? Ninguém nunca tinha me perguntado o que eu achava de nada. Acho que Bentinho é um homem que prefere acreditar na traição porque é mais fácil que acreditar na própria insegurança. Silêncio. Então ele fez algo que eu nunca esqueceria. Levantou, foi até a estante da varanda, pegou um livro de capa dura e colocou na minha frente. Leia este. Me diz o que acha. Era 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques. Edição em português, capa linda, páginas que cheiravam a novo. Senhor, não é presente, é empréstimo. Traz de... Volta quando terminar. E assim começou. Toda terça-feira, depois do café, a gente conversava. 15 minutos, meia hora, às vezes 1 hora inteira. Sobre livros, sobre política, sobre a vida. Ele me emprestava livros, eu devolvia com anotações nas margens. A lápis, sempre a lápis, com medo de estragar. Ele lia minhas anotações, discordava, concordava, escrevia respostas. A família dele nunca soube. A equipe da casa nunca soube. Era nosso segredo, nossa ilha, nosso refúgio. 6 meses depois, ele me chamou no escritório. Você quer estudar, senhor? Faculdade? Você quer fazer faculdade? Eu tinha largado a escola no 2º ano do ensino médio para trabalhar. Eu nem terminei o colegial. Termina, eu pago o supletivo. Depois, a faculdade. Você escolhe o curso. Por quê? Ele me olhou como se a pergunta fosse óbvia. Porque você é inteligente. E inteligência desperdiçada é um crime. Terminei o ensino médio em 18 meses. Passei no vestibular para letras na USP. Ele pagou tudo. Livros, transporte, mensalidade de um cursinho preparatório que eu nem sabia que existia. Mas fez uma exigência. Ninguém pode saber. Nem minha família. Nem sua família. Isso fica entre nós. Por quê? Porque se eles souberem, vão destruir. Confia em mim. Eu confiei. Durante 4 anos, eu trabalhei das 6 ao meio-dia e estudava à tarde. Ele ajustou meu horário, manteve meu salário, nunca cobrou nada. A família dele achava que eu era só a empregada. Minha família achava que eu tinha conseguido uma bolsa. Só nós dois sabíamos a verdade. Formei-me em letras. Fiz mestrado. Comecei a dar aulas numa escola particular. Ele foi à minha formatura. Sentou no fundo do auditório, de boné e óculos escuros, e saiu antes do fim. Mas eu vi. Eu sempre via. Quando completei 10 anos de casa, ele me chamou de novo no escritório. Eu vou te fazer uma proposta. Colocou um envelope na mesa. Dentro tem a escritura de um apartamento. 2 quartos, uma vaga, perdizes. Está no seu nome. Eu não consegui falar. Não é presente, é investimento. Você vai sair daqui, vai viver sua vida, mas vai continuar vindo aqui toda terça de manhã, tomar café comigo, conversar comigo. Isso é tudo que eu peço. Senhor, eu não posso aceitar? Pode. E vai. Porque eu não tenho ninguém, Helena. Eu tenho uma família que me odeia e me tolera por dinheiro. Tenho sócios que sorriem e me apunhalam pelas costas. Tenho uma ex-esposa que me processou 3 vezes. Mas não tenho ninguém que goste de mim pelo que eu sou. Ninguém, exceto você. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Você não é minha empregada, Helena. Você é minha amiga, a única que eu tenho. Aceitei o apartamento, saí da casa. Mas toda terça-feira, às 6 da manhã, eu voltava. Café preto, 2 torradas, geleia de damasco e conversas que salvavam a gente. Os anos passaram, ele envelheceu. Ficou doente. Câncer no pâncreas, estágio 4. Os médicos deram 6 meses. A família apareceu. De repente, filhos que não visitavam havia anos estavam na casa toda semana. Netos que mal conheciam o avô postavam fotos no hospital com legendas emocionadas. A ex-esposa, que não falava com ele desde o divórcio, mandou flores. Ele sabia. Eles estão contando o dinheiro antes de eu morrer, disse numa terça-feira, 2 meses antes do fim. A voz estava fraca. As mãos tremiam segurando a xícara. Não fala assim, é verdade. E eu vou dar a eles exatamente o que merecem. O que você quer dizer? Ele sorriu. Aquele sorriso cansado que eu conhecia tão bem. Você vai ver.
3 semanas depois, ele me chamou pela última vez no escritório. Estava numa cadeira de rodas, oxigênio no nariz, pele amarelada, mas os olhos ainda brilhavam. Eu mudei meu testamento. Senhor, escuta, eu deixei instruções muito claras. O advogado vai ler o testamento no dia do enterro, na frente de todo mundo. Eu quero que você esteja lá. Eu vou estar, não como empregada, como convidada. Você vai sentar onde quiser, vai ouvir o que eu deixei e vai entender por quê. Por que o quê? Ele segurou minha mão, dedos frios, aperto fraco. Porque você foi a única pessoa que me viu, morreu numa quinta-feira de madrugada, sozinho no quarto do hospital. A família estava num hotel 5 estrelas a 3 quarteirões de distância. Eu estava na sala de espera. Fui a primeira a saber. E agora, 3 dias depois, eu estava no fundo daquela capela, ouvindo risos sobre minha roupa, enquanto o caixão dele descansava sob flores caras e discursos vazios. O padre terminou. As pessoas começaram a se levantar. Foi quando o advogado dele, Dr. Augusto Mendes, subiu ao púlpito. Antes de irmos ao cemitério, o Sr. Rodolfo deixou instruções expressas para que seu testamento fosse lido aqui, agora, na presença de todos. Murmúrio na capela. A família se entreolhou. A viúva, tecnicamente mas ela insistia no título, franziu a testa. Isso é irregular, disse o filho mais velho, Ricardo. 40 e poucos anos, barriga de chope Rolex no pulso? É o que o testamento exige, respondeu o Dr. Augusto impassível. Ele abriu uma pasta de couro, tirou um envelope lacrado, quebrou o lacre. Eu, Rodolfo Mendes Albuquerque, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, declaro nulo qualquer testamento anterior e estabeleço as seguintes disposições sobre meus bens. A capela ficou em silêncio absoluto. A minha ex-esposa, Mariana, deixo a quantia de R$100 mil, valor correspondente ao que ela me custou em processos ao longo dos anos. Considero a dívida moral quitada. Mariana ficou branca. Ao meu filho Ricardo, deixo minha coleção de relógios suíços, avaliada em R$200 mil, para que tenha algo que realmente valorize. Já que nunca valorizou meu tempo, Ricardo levantou. Isso é uma piada. Senta, ordenou o Dr. Augusto. Ou eu interrompo a leitura e vocês não ficam sabendo de nada. Ricardo sentou. A minha filha Beatriz, deixo meu apartamento em Campos do Jordão, onde passamos 3 fins de semana em 20 anos, para que ela tenha um lugar onde fingir que se importa com memórias. Beatriz começou a chorar, lágrimas de raiva. Aos meus netos deixo cotas de um fundo de investimento no valor total de R$500 mil, a serem liberadas apenas quando completarem 30 anos e apresentarem comprovação de trabalho remunerado por no mínimo 5 anos consecutivos. Ele está louco, gritou alguém. Dr. Augusto continuou voz firme. A todos os demais parentes, sobrinhos, primos e agregados que apareceram nos últimos 6 meses. Nada. Vocês tiveram décadas para me conhecerem. Escolheram não conhecer. O silêncio agora era de choque. O restante de meu patrimônio, incluindo a empresa Albuquerque Participações, as propriedades residenciais e comerciais, as aplicações financeiras, os direitos autorais sobre minhas patentes e a totalidade de meus bens móveis e imóveis, no valor estimado de R$143 milhões. Deixo integralmente para Helena Cristina da Silva. Meu nome ecoou na capela como um tiro. Todas as cabeças viraram, todos os olhos me encontraram. Eu não me movi. Helena Cristina da Silva, continuou o Dr. Augusto, que durante 32 anos foi minha única amiga verdadeira, minha interlocutora intelectual, minha companhia nas manhãs de terça-feira e a única pessoa que me viu como ser humano, não como cofre. A ela deixo tudo, sem condições, sem ressalvas, porque ela nunca pediu nada e por isso merece tudo. O papel tremeu nas mãos do advogado. E deixo uma última instrução. Helena, use esse dinheiro para fazer o que sempre conversamos. Abra aquela escola. Ensine literatura para quem nunca teve chance. Dê a outros o que você me deu. A possibilidade de ser visto. Ele dobrou o papel. Essa é a vontade final e irrevogável de Rodolfo Mendes Albuquerque. Qualquer contestação deverá ser direcionada ao escritório Mendes e Associados. O inventário será aberto na próxima...
Segunda-feira, a leitura está encerrada. Silêncio absoluto. Então, o inferno. Ricardo avançou em minha direção. Doutor Augusto se colocou na frente. Você não encosta nela. Essa vagabunda manipulou meu pai. Seu pai estava lúcido. Há laudos médicos de 3 psiquiatras diferentes atestando capacidade plena até 2 dias antes da morte. Há gravações em vídeo dele reafirmando essas disposições. Há um histórico de 32 anos de relacionamento documentado. Você não tem caso, Mariana gritou. Ela é uma aproveitadora, uma interesseira. Eu finalmente me levantei. Caminhei até a frente, devagar, cada passo ecoando no piso de mármore. Parei na frente do caixão, toquei a madeira fria. Eu não queria o dinheiro dele, disse, voz baixa, mas firme. Eu queria a companhia dele. E tive. Por 32 anos, toda terça-feira, eu tive a honra de conhecer um homem que vocês nunca se deram ao trabalho de conhecer. Virei para a família. Vocês riram da minha roupa. Riram dos meus sapatos. Me chamaram de empregada. E está tudo bem, porque vocês não sabem fazer outra coisa. Vocês não sabem ver pessoas. Só sabem ver funções. Só sabem ver dinheiro. Respirei fundo. Ele sabia disso. Por isso me deixou tudo. Não porque eu merecia mais, mas porque vocês nunca mereceram nada. Mariana deu um passo à frente. Você vai devolver esse dinheiro. Vamos processar. Vamos provar que você pode processar, disse Dr. Augusto. Mas saiba que o testamento inclui uma cláusula de proteção. Qualquer familiar que contestar judicialmente será automaticamente excluído até das pequenas heranças que recebeu. Ricardo perde os relógios. Beatriz perde o apartamento. Os netos perdem o fundo. Vocês escolhem. Silêncio. E tem mais, continuou o advogado. O senhor Rodolfo deixou cartas. 32 cartas, uma para cada ano de amizade com Helena. Nessas cartas, ele detalha cada conversa, cada livro, cada gesto de generosidade dela. Ele documenta cada vez que vocês o ignoraram, cada pedido de dinheiro, cada mentira. Se vocês quiserem que essas cartas se tornem públicas num processo, eu garanto, vão. Ricardo recuou. Beatriz chorou mais alto. Mariana saiu da capela batendo os saltos no chão. Um a um, os parentes saíram. Até que só restamos eu, Doutor Augusto e o caixão. Ele pediu que eu te desse isto, disse o advogado, entregando um envelope menor. Abri com mãos trêmulas. Dentro, uma carta, letra trêmula, mas legível. Helena, se você está lendo isso, eu já parti. E você está, imagino, em choque. Não fique. Você merece cada centavo, cada propriedade, cada ação. Não porque você me serviu café, mas porque você me serviu verdade. Durante 32 anos, você foi a única pessoa que entrou na minha vida sem querer nada além de conversa. Você me desafiou, me fez pensar, me fez rir, me fez sentir humano. Minha família me via como banco, meus sócios como oportunidade, minha ex-esposa como erro. Você me viu como Rodolfo. Por isso, tudo que construí agora é seu. Use para construir o que sempre sonhamos, uma escola onde literatura não seja luxo, onde meninas como você possam descobrir Machado, Garcia Marques, Clarice. Dê a elas o que você me deu, a chance de serem vistas. Com amor e gratidão eterna, Rodolfo. Chorei. Ali, na frente do caixão, segurei a carta contra o peito e chorei. Doutor Augusto colocou a mão no meu ombro. Ele me fez prometer uma coisa. O quê? Que eu garantiria que você não desistisse, que você não devolvesse o dinheiro por culpa ou medo. Ele disse, Helena vai querer recusar, não deixa, ela merece. Limpei as lágrimas. Eu não vou recusar. Ótimo, porque temos muito trabalho. A empresa precisa de transição, as propriedades de inventário. E você precisa de uma equipe. Eu não sei nada de negócios. Não precisa. Você sabe de pessoas. E ele deixou uma equipe de gestores competentes. Seu trabalho é decidir o propósito. O deles é executar. Olhei para o caixão. Uma última vez. Obrigada, sussurrei. Por tudo. 6 meses depois.
A escola Rodolfo Albuquerque abriu as portas na Brasilândia, zona norte de São Paulo. 3 andares, biblioteca com 10.000 volumes, laboratório de informática, auditório para 150 pessoas, refeitório que serve 3 refeições por dia, matrícula gratuita, material didático gratuito, uniforme gratuito, critério de seleção, vontade de aprender. No dia da inauguração, 200 crianças e adolescentes entraram pelo portão, olhos arregalados, sorrisos tímidos. Eu estava na porta, recebendo cada um. Bem-vindos, eu dizia. Aqui vocês vão ser vistos. A empresa Albuquerque. Participações continuou operando. Eu mantive a diretoria, aumentei salários, implementei participação nos lucros. Vendi o apartamento de Campos do Jordão e usei o dinheiro para abrir uma segunda unidade da escola em Heliópolis. Vendi a coleção de relógios suíços e financiei bolsas de estudo universitárias para os Nepomuceno, primeiros formandos. Mantive a mansão do Jardim Europa. Transformei em centro cultural. Toda terça-feira, às 6 da manhã, eu tomo café na varanda, sozinha. Café preto, 2 torradas, geleia de damasco. E leio, sempre leio. A família nunca processou. Ricardo tentou se aproximar 6 meses depois, pedindo perdão e uma chance de participar do legado do pai. Eu disse não. Beatriz mandou uma carta dizendo que sempre soube que eu era especial. Não respondi. Mariana deu uma entrevista para uma revista dizendo que sempre apoiou o trabalho social do ex-marido. A revista não publicou. Dr. Augusto garantiu isso. 1 ano depois da morte dele, a escola tinha 400 alunos. 2 anos depois, 600. 3 anos depois, inauguramos a 3ª unidade. Hoje, 5 anos depois, a rede Rodolfo Albuquerque tem 7 escolas, 3.200 alunos, 240 professores, taxa de aprovação no Enem de 87%. E toda terça-feira, às 6 da manhã, eu ainda tomo café na varanda, porque ele tinha razão. Inteligência desperdiçada é um crime e ser visto é um direito. Se essa história te tocou, se você acredita que educação transforma e que as pessoas mais improváveis às vezes são as mais dignas, se inscreve no canal agora, deixa sua curtida e compartilha com alguém que precisa ser lembrado de que roupa simples não define caráter, define quem tem coragem de ser autêntico. Comenta aí embaixo, você já foi subestimado por causa da sua aparência? Como você provou seu valor? Quero ler sua história. E se você conhece alguém que trabalha invisível, que serve, que cuida, que sustenta sem ser visto, manda essa história para essa pessoa. Porque todo mundo merece saber que ser invisível para uns não significa ser insignificante para todos. Às vezes, a pessoa mais rica da sala não é quem tem mais dinheiro, é quem tem mais amor no coração. E às vezes, justiça não vem de tribunal, vem de um testamento lido em voz alta na frente de quem nunca imaginou que seria julgado. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, você merece ser visto.